Fala, turma! Sou o professor Thiago Araújo, seja bem-vindo a mais essa aula aqui desse curso. Olha só, nós vamos falar hoje sobre divisores e múltiplos. Mas antes de falar disso, vamos efetuar uma divisão para a gente dar aquela lembrada e comentar algumas coisas. Então, olha só, eu quero dividir 45 por 3. Aqui eu tenho o meu quociente, qual é o número que eu vou multiplicar por 3 para chegar próximo de 4 sem passar. É 1, né? 1 vezes 3, 3. 3 para 4, 1. Baixa o 5. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 3, 15. 15 para 15, nada. E aí, quando eu tenho isto aqui, ó, eu já posso adiantar para vocês que esta divisão ela é o quê? Exata. Divisão exata. Quando é que uma divisão é exata? Quando o resto é igual a zero. Não restou nada, não sobrou nada, divisão exata. Olha só, eu dividi 45 por 3. Foi o 3 que dividiu. Então, esse cara aqui, ó, o 3, a gente chama ele de divisor. Quem divide é o divisor. Já o número 45, como a divisão deu exata, ele é divisível. Então, a gente vai falar que 45 é divisível por 3. E quando o número é divisível, a gente fala que ele é múltiplo. Ou seja, quando é que um número é divisor? Quando ele divide. E quando ele é múltiplo? Quando ele pode ser dividido. Outra coisa que a gente pode também mostrar para vocês aqui é o seguinte, ó. Se você observar, 15 vezes 3 dá quanto? 45. Então, 45 é igual a 15 vezes 3. Então, eu consigo formar um produto onde eu pego o 3, multiplico pelo 15 e dá o quê? 45. Então, se existe um produto entre o 3 e um outro número que dá 45, é porque 45 é múltiplo de 3. 45 vem de uma multiplicação do 3. Então, o número vai ser múltiplo quando for divisível e quando eu puder escrever em forma de multiplicação do outro, belezinha? Então, olha só, divisores. Quando eu quero representar divisores, eu utilizo a letra D. D20 é divisores de 20. Quais são os divisores de 20? Primeiro, qual é o menor divisor de qualquer número? É o 1. Sempre dá para dividir por qualquer número, sempre vai dar para dividir por 1. Tranquilo? Então, vamos colocando aqui, ó. Divisor de 20 dá para dividir por 1. Dá para dividir por 2. Dá para dividir por 4. Dá para dividir por 5. Né? Se você dividir 20 por 5, dá 4. Dá para você dividir por 10. E dá para você dividir por 20. Então, esses são os divisores de 20. Todos estes números aqui dividem o número 20. É só testar, ó. 20 por 1 dá 20, 20 por 2 dá 10, 20 por 4 dá 5, 20 por 5 dá 4, 20 por 10 dá 2 e 20 por 20 dá 1. Observe uma coisa. Sempre que eu tenho um número par, antes de chegar no próprio número, eu tenho aqui a metade dele. Então, não é 20? Antes dele tem o que? A metade. Isso acontece quando o número ele é par. Então, todos esses números dividem o 20. Agora, os múltiplos. Como o múltiplo começa com a letra M, eu vou colocar M5. O que quer dizer isso? Múltiplos de 5. E para você encontrar os múltiplos de 5, é só você lembrar da aula de números naturais. Quais são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4. Você vai pegar esses números naturais e multiplicar por 5. Então, vamos lá, ó. Se eu pegar 5 vezes 0, dá 0. Se eu pegar 5 vezes 1, dá 5. Se eu pegar 5 vezes 2, 10. Se eu pegar 5 vezes 3, 15. Se eu pegar 5 vezes 4, 20.
5 vezes 5, 25. E assim sucessivamente. Ou seja, para eu encontrar os múltiplos de um número, basta eu pegar este número e multiplicar pelos números naturais a partir do zero. Então está aqui os primeiros números múltiplos de 5. E lembrando que aqui esses números são infinitos. Vamos colocar isso. Os múltiplos, eles são infinitos. Não dá para escrever todos. Já os divisores são o quê? Finitos. É possível escrever todos os números que são divisores, ok? Tranquilo? Então vem comigo. Se eu tenho divisores e múltiplos, o que é que eu posso fazer para que essas informações me ajudem? Primeiro, é importante você saber quando o número é ou não divisível pelo outro. E quando é que o número é divisível pelo outro? Quando a divisão é exata. Olha só o que a gente tem aqui. Critérios de divisibilidade. O que é isso? Quando é que o número é ou não divisível, mesmo que você não precise fazer a continha. Ora, olha essa divisão que a gente fez. 45 dividido por 3. Antes mesmo de efetuar esta divisão, eu já poderia falar para vocês que a divisão era exata. Por quê? Porque eu sei o critério de divisibilidade por 3. E você também vai saber. Então, olha só. Vamos começar aqui. Quando é que o número é divisível por 2? Qualquer número par. Se o número for par, ele obrigatoriamente vai ser divisível por 2. E quando é que o número é par? Quando ele terminar em 0, em 2, em 4, 6 ou 8. Qualquer número que termine em um desses algarismos, você tem que ele é par e logo ele é divisível por 2. Eu não preciso nem dividir para saber que vai dar exato. Critério de divisibilidade por 3, que é a nossa continha que está aqui atrás. Olha só, quando é que o número é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos for divisível por 3. Por exemplo, o número 318 é divisível por 3? Será que é? Ora, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar os algarismos, então vai ficar aqui, ó. 3 mais 1 mais 8. 3 mais 1, 4 mais 8, 12. Dá para dividir 12 por 3? Ora, 12 dividido por 3 dá quanto? 4. Então, a soma dos algarismos dá para dividir por 3. Se a soma dá, o próprio número também dá. Então, se você dividir 318 por 3, a divisão vai ser exata. Quando é que o número é divisível por 5? Quando terminar em 0 ou 5. Qualquer número que termine em 0 ou 5 é divisível por 5. Então, olha só aqui, ó, os múltiplos de 5. Observa que esses múltiplos, todos eles são divisíveis por 5. E todos terminam em 0 ou terminam em 5. Então, qualquer número que terminar em 0 ou 5 é divisível por 5. E por 6, eu quero te mostrar uma coisa. 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3. Como 6 é 2 vezes 3, para você saber se um número é divisível por 6, basta você verificar se é por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Ou seja, para saber se o número é por 6, você vai verificar se ele é par, se ele for par, beleza? E se a soma dos seus algarismos é divisível por 6. O exemplo está aqui. Esse número eu já sei que ele é divisível por 3. E ele é par, ele termina em 8. Se ele termina em 8, ele é par. Então, esse número aqui, ele é divisível por 6, belezinha? Por 9, o número vai ser divisível por 9 quando a soma dos algarismos for divisível por 9. A mesma ideia do 3. Então, eu tenho aqui, ó, 10.089. Ora, se eu somar esses algarismos, o que é que vai acontecer? Eu não vou colocar os zeros porque eu não vou precisar deles. Então, vai ficar 1 mais 8 mais 9. 1 mais 8, 9. 9 mais 9, 18. E aí eu tenho o seguinte. 18 é divisível por 9? Sim. 18 dividido por 9 dá 2. Ora, se a soma dos algarismos é divisível por 9, o próprio número também é. Então, se eu dividir 10.089 por 9, a divisão vai ser exata. Tranquilo? E para terminar,
divisibilidade por 10. Quando é que um número é divisível por 10? Sempre que ele terminar em 0. Então, por exemplo, 30, 40, 3.000, 15.110, terminou em 0, é divisível por 10. Então, turma, esses critérios de divisibilidade são super importantes para que você tenha velocidade na hora de efetuar as divisões. Porque você não vai ficar esperando, pensando, testando para ver se vai dar exato ou não. Você vai olhar para o número e vai dizer, esse número dá por 2, aí você divide. Não, esse número não dá por 2, vamos ver por 3. Ah, por 3 dá. Então, não deixe de aprender os critérios de divisibilidade, que é para você ficar fera e se dar muito bem nas divisões, belezinha? Então, turma, como sempre, não esquece de baixar o material aqui embaixo, clicando no link, baixando o e-book com o resumo desta aula. Responda as questões, confirme no gabarito e também vá lá no banco de questões e fique fera. Então, galera, valeu e um forte abraço.